teremos um encontro. Amém, queridos? Por favor, abra sua Bíblia, livro de Lucas. Livro de Lucas. Está aí o tema aí, ó. Lembre-se da mulher de Ló. Aleluias. Lucas capítulo, deixa eu pegar só o versículo 30 ao 33. Lucas capítulo 17, versículo 30. A Bíblia diz, mesmo sentado como vocês estão, em reverência à palavra do Senhor, a Bíblia diz: acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa, não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Amém, queridos? Que Deus possa falar em cada coração nesta noite. Eu amo ler a Bíblia, queridos. Eu fico maravilhado de ver as histórias, tanto no Velho como no Novo Testamento, mas principalmente no Velho, as histórias interessantes, né? E nós aqui relembramos essas histórias da Bíblia. Principalmente, nós gostamos de contar essas histórias para as nossas crianças, histórias de heróis, né? Histórias de heroínas, histórias e atos de coragem, atos de covardia, enfim. A Bíblia está cheia dessas histórias e ela não esconde nada. Ela procura revelar as pessoas como elas são. Isso é interessante. A Bíblia não esconde as mazelas dos grandes heróis da Bíblia. Algumas histórias a gente lembra com mais frequência. Por exemplo, aqui, se eu fosse perguntar para você qual a história do Velho Testamento, né, que mais te fascina, eu sei que vai aparecer a história de Abraão, a história de Davi, a história de Moisés, muitas outras histórias aí vão aparecer. Mas cada uma delas tem alguma coisa que nós podemos trazer para as nossas realidades e aprender com ela. A Bíblia nos ensina alguma coisa e nós devemos trazer esses ensinamentos. Os textos que nós lemos, devemos trazer para as nossas vidas. E essa história que eu vou relembrar aqui ao coração dos irmãos, é interessante que o próprio Senhor Jesus chamou a atenção. O próprio Jesus disse assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem hoje se lembrou da mulher de Ló? Né? Talvez você se lembrou faz um mês da mulher de Ló, ou faz algumas semanas que você lembrou da mulher de Ló. Talvez você, a esposa está aí do lado e fala, pastor, eu não quero que o meu marido fique lembrando da mulher de Ló, não. Eu não sei como é que essa mulher era. É que era uma bela de uma mulher, né? E meu marido fica lá, mulher de Ló, oh, mulher de Ló. Não é nesse sentido, não. Mas o próprio Senhor Jesus, ele, conversando ali com os fariseus, ele fala, ó, lembra da mulher de Ló? Então ele pediu, tá? Então o que eu vou fazer aqui nessa noite, eu vou trazer aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer. Nós nos lembrarmos da mulher de Ló. Tem muita coisa da mulher de Ló que nós nem imaginamos. E a gente muitas vezes critica, fala alguma coisa dessa mulher, mas nós vamos perceber que nós temos algumas coisas que precisamos abandonar. E Jesus, ao ser indagado pelos fariseus, os fariseus perguntaram para Jesus assim, Senhor, quando virá o reino de Deus? E Jesus, ele começa ali dizendo, o reino de Deus não vem por aparência visível, né? Porque o povo de Israel esperava um reino de força humana para tirar ali, repreender, destruir o governo romano. O reino de Deus não vem de um lugar terreno, mas o reino de Deus está dentro de nós. E eles, ali naquela indagação, querendo ouvir mais de Jesus, Jesus aproveita a oportunidade, então, e ele começa a falar sobre os fins dos tempos. E no versículo 22, ele fala que a vinda de Jesus, né, quando estiver para o Senhor Jesus vir sobre a face da terra,
os ensinos e os milagres de Jesus vão se cessar, porque o Espírito Santo vai sair da terra. E antes da vinda dele, ele fala que muitos falsos profetas vão se manifestar. Ele fala sobre a volta dele, que será como um relâmpago, será num piscar de olhos, será instantâneo. A vinda dele, as pessoas estarão vivendo a sua própria vida, o seu próprio reino. Está aí no versículo 26 ao versículo 30. E eles falam que uns serão levados e outros serão deixados. Do capítulo 31, do versículo 31 ao versículo 36. E depois do versículo 37, ele deixa bem claro que a vinda dele será na terra onde todo olho verá. Então, nesse meio desse ensino, Jesus, ele pede para lembrarmos, lembrarmos da mulher de Ló. É bem verdade que a mulher de Ló, ela tinha alguns bons exemplos para seguir. Ela tinha alguns bons exemplos para seguir. Por exemplo, ela poderia seguir Abraão, o pai da fé. Abraão, querido, depois que Deus falou com ele, ele saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, do versículo 8 ao 10, fala que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. E ela sabia do testemunho de Abraão, então ela poderia seguir os passos de Abraão, mas ela não seguiu os passos de Abraão. Ela poderia seguir os passos de Sara, a esposa de Abraão. Versículo 11, a Bíblia diz que pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, já idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. E ela sabia da história. Ela sabia da história de Abraão. Ela poderia ter seguido o próprio exemplo do marido, Ló. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 6 a 9, a Bíblia diz que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruído e condenou as ruínas completas, tendo-os posto como exemplo, até que viria a acontecer o que viesse, impiamente, mas livrou o justo Ló, olha só, livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. O pecado do povo de Sodoma mexia com o coração de Ló. E a Bíblia fala, o justo Ló, ela poderia seguir os passos do marido, mas ela não seguiu. Mas mesmo com esses exemplos, ela preferiu olhar para as pessoas que moravam em Sodoma, olhar para as pessoas que moravam em Gomorra. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz, especialmente aqueles que segundo a carne andam em desejos impuros, desprezam qualquer autoridade, são atrevidos, arrogantes, não temem difamar o glorioso seres celestiais, ao passo que anjos, embora maior em força e poder, não proferiram contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, serem guiados pelo instinto, que nasce para a corrupção, falando mal daquilo que não entende, e na sua destruição também hão de ser destruídos. Então, a Bíblia está dizendo que a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade impiamente, era uma cidade que caminhava segundo os seus próprios cursos, e isso trouxe condenação para a própria cidade. Meus queridos, não podemos nos enganar, a Bíblia diz isso, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é Bíblia. Eu gostaria de lembrar vocês o aspecto da mulher de Ló. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Enquanto nós estivermos aqui ouvindo essa palavra, o Espírito Santo vai começar a te alertar para algumas coisas que você tem praticado
e isso não é do agrado do Senhor. Por que devemos lembrar da mulher de Ló? Vamos lá, por que devemos lembrar da mulher de Ló? Devemos lembrar da mulher de Ló, querido, como uma mulher que se apegava ao pecado. Uma mulher que estava presa ao pecado. Ela, com toda a sua família, morava na cidade mais pecaminosa da época que a Bíblia nos registra. Ela morava na cidade de Sodoma. Essa cidade, ela é conhecida por causa dos seus pecados, as suas idolatrias, as suas imoralidades. Acontecia coisas terríveis nessa cidade. Mas chegou um momento em que Deus esgotou a sua paciência em relação ao pecado daquela cidade. E Deus manda 2 anjos na casa de Ló e traz um aviso de sentença para aquela cidade e avisou o justo Ló. Antes do anjo chegar na casa de Ló, passou pela casa de Abraão e falou com Abraão sobre a destruição dessa cidade. Mas por causa da oração de Abraão, a família de Ló, querido, escapou da destruição. Mas Deus, através desses anjos, Ele ordena o seguinte: quando vocês estiverem fugindo, quando vocês estiverem correndo da destruição, o anjo disse: não olhe para trás, não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, ela estava tão apegada aos pecados daquela cidade, que ela agora, correndo para as montanhas, segundo a direção do anjo, fugindo da destruição, seu corpo estava saindo da cidade. Com o corpo ela estava ausentando-se da cidade, mas o seu coração ainda permanecia imerso na cidade o qual ela amava, que era a cidade de Sodoma. Os pecados cujas raízes do coração já estavam entrelaçados no íntimo da alma da mulher de Ló. Esta mulher, querido, ela menosprezou a força do pecado na vida dela. Ela menosprezou. Se há alguma coisa que tem força, e uma força tremenda na nossa vida, é o pecado, meu irmão. E nós não podemos brincar com o pecado. Pecado tem nome. Não é pecar por varejo e confessar por atacado, não. Pecado tem nome. E cada vez que nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus. Nós vamos nos afastando de Deus. A pessoa que menospreza essa força, a força do pecado, ela não está levando a sério o que Deus tem nos falado a respeito da sua palavra. E esta pessoa está propensa a deixar com o seu coração fique cada dia mais contaminado. Aqui nós vemos essa mulher com a sua família fugindo da cidade. Ela imaginou que agora ela estava longe fisicamente, o seu corpo estava longe fisicamente, mas ela então, com o seu coração, ela olha para trás. E isso foi fatal na vida dessa mulher, porque o seu coração estava lá, o seu coração estava preso ainda naquela cidade, a cidade de Sodoma. Portanto, meus amados, vidas que estão com os corações presos ainda ao pecado, vida que não consegue correr, que não consegue fugir do pecado, pessoas que andam brincando com o pecado. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, eu imagino aquele momento, eu posso imaginar, eu posso visualizar isso. Ló com as suas filhas correndo, obedecendo a palavra dos anjos, saindo rapidamente da cidade de Sodoma. Vidas que estavam ali propensas ao pecado, mas não aceitavam o pecado. Mas a mulher de Ló, ela achou que poderia brincar com uma palavra de Deus ao seu coração. Ela achou que aquela situação não ia causar um transtorno tão grande sobre a sua vida. E a mulher de Ló, querido, ela tinha uma vida demasiadamente apegada ao pecado daquela cidade. O pecado exercia uma força muito grande ao coração daquela mulher. E ela olhou para trás.
A luz daquela cidade, as luzes daquela cidade era tão atraente para aquela mulher que ela não conseguiu se desprender, mesmo tendo uma palavra de um anjo do Senhor dentro da sua casa. Mesmo o Senhor falando com ela dentro da sua casa, fuja para o monte. Mas mesmo assim, ela fugiu, mas esqueceu de levar a sua mente com ela, de se voltar para a presença de Deus. A mulher de Ló pensou, melhor dizendo, eu acho que a coisa não é tão a ferro e fogo assim não. Eu acho que não precisa obedecer 100%. Eu já saí da cidade, eu já estou distante. Ela achou que podia correr para uma nova vida, olhando para o pecado, correndo, não para Deus, mas correndo de Deus, olhando para os seus pecados. Ou você escapa do pecado, ou o pecado vai te atolar cada vez mais. A Bíblia fala no livro de Apocalipse: quem é sujo, suje-se mais ainda, e quem é imundo, torne-se mais imundo ainda. Entenda, meu amado irmão, o pecado na sua vida tem que ser um acidente. Você não pode viver uma vida que não agrade a Deus. Você precisa entender que pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Você não pode acostumar com o pecado, com a mentira. Você não pode acostumar com a vaidade. Você não pode acostumar, queridos, com aquilo que te distancia de Deus. Quando Jesus fala, olha, lembre-se da mulher de Ló, ele estava dizendo aos fariseus, olha, cuidado, fariseu, cuidado, lembre-se da mulher de Ló. Estava tão próximo de receber a bênção, mas esqueceu e olhou para trás. Obedeceu princípios, mas no ponto principal, ela deixou de obedecer a palavra do Senhor que os anjos tinham determinado sobre a sua vida. Devemos lembrar da mulher de Ló, querido, como uma mulher que não precisava ter morrido. É verdade, ela não precisava ter morrido. A tragédia na vida dela, a tragédia do ser humano de uma maneira geral, não precisa ser dessa forma. É saber que a tragédia é quando nós não levamos Deus a sério. Todos nós aqui sabemos que nós não devemos pecar, mas tem algumas pessoas que viram uma máquina de pecado. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer. Deus não tem prazer naquele que vive na prática do pecado. João 3,8. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora preste atenção no que a Bíblia diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ei, meu irmão, as pessoas pensam que Deus está brincando, que Deus está brincando, que Deus está brincando de ser Deus. Olha, o anjo foi lá e disse: fuja para o monte e não olhes para trás. A mulher de Ló, ela achou que isso não vinha totalmente de Deus, sei lá, isso não deve ser verdade assim não. Deus me conhece, Deus sabe que eu tenho muitas amigas ali em Sodoma. Deus sabe que eu não quero perder as minhas amizades de Sodoma. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado, tem muita amiga sua, amigo seu, que são estátua de sal, que não obedeceram o princípio da palavra de Deus, e o objetivo do diabo é fazer você também virar uma estátua de sal. As pessoas não estão levando Deus a sério. O ser humano, principalmente os cristãos, querido, principalmente os cristãos, tem dificuldade de levar Deus a sério. Brincam com Deus. E quando as pessoas não levam Deus a sério, elas começam a passar por um processo
que a mulher de Ló passou. Elas começam a se transformar numa estátua de sal. Eu não sei se essa estátua de sal, se ela foi instantânea, de uma hora para outra, se ela começou a se petrificar dos pés para cima ou da cabeça para baixo. Eu não sei como isso aconteceu. Eu só sei que esse ato dessa mulher de se transformar em uma estátua de sal foi por causa da desobediência. Da desobediência. Elas vão perdendo a visão de Deus. É assim. Você começa a se transformar numa estátua de sal quando você começa a perder o respeito pela palavra de Deus. Quando você perde o amor por Deus, o amor por Jesus Cristo. Vão perdendo o desejo de estar em comunhão. Tanto faz você estar aqui, você está numa cela, você está na tua casa, você está... Meu irmão, não é assim. Não é desse jeito. Perde o desejo de estar na casa do Senhor, em comunhão. E isso vai te petrificando. Você vai se tornando cada vez mais pessoas longe da presença de Deus. Essas pessoas vão passando por um processo e também de uma transformação. Vão se transformando numa estátua de sal sem perceber. Sem perceber. Porque não leva Deus a sério. Não leva Deus a sério. O anjo disse: corra para o monte. Fuja para o monte. Ela estava tão perto. Ela já tinha saído ali do convívio da cidade. A cidade começou a receber tochas de fogo. A ordem do anjo era: não olhe para trás. Fuja para o monte. Mas ela não acreditou que Deus tinha algo melhor para a vida dela a partir daquele monte, a partir daquele princípio de obediência. Ela imaginava que o melhor da sua vida estava na cidade de Sodoma. E é assim que muitos cristãos têm vivido, achando que o melhor de Deus para a sua vida é o hoje. É o momento que você está vivendo. Não é. Deus tem coisa melhor para você. Se você entrar nesse espírito de obediência, você verá o que Deus tem para a sua vida o amanhã. O hoje você pode estar sofrendo. O hoje você pode estar fugindo, como ela estava fugindo. Mas por favor, meu irmão, você que me ouve nesta noite, não olhe para trás. Continue a sua jornada, porque Deus tem coisa melhor para você. Maior é aquele que está contigo do que aquele que reina neste mundo. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa e as promessas de Deus vão de se cumprir. Agora, querido, eu fico imaginando o que fez a mulher de Ló olhar para trás. Talvez seja as amigas da sociedade. Agora que ela foi aceita, depois de tanto tempo como forasteira, ali na cidade de Sodoma, agora que ela foi aceita pelas amiguinhas, agora que ela conseguiu criar um nicho de amizade, agora que ela conseguiu fazer aquelas festinhas que só agrada a carne, chega agora um líder de rede, chega agora um pastor, chega agora um anjo na sua casa e fala: fuja para um monte. Como que eu vou perder tudo isso? O senhor não sabe como que eu demorei para conquistar. Meu irmão, eu sempre digo que quando você começa a se converter, você começa a caminhar diante da presença de Deus, os primeiros passos seus é você cuidar um pouco das suas amizades, porque elas podem te atrapalhar na sua caminhada. E geralmente quando você se converte, eu já ouvi isso de muitas pessoas aqui, os amigos querem te dar até tempo. Quando eu me converti, me deram 4 meses para mim voltar para o mundão. Mas primeiro era assim,
Não, daqui um mês ele volta. Isso é fogo de palha. Aí deu um mês eu não voltei. Não, 2 meses, daqui a pouco você vai ver. Daqui a pouco ele está na rodinha com a gente aí, bebendo e tal. 2 meses eu não voltei. Não, pode esperar. Daqui 4 meses, vocês vão ver. Ele vai estar conosco. E passou os 4 meses e eu não estava com ele. O que eu comecei a perceber? A conversa não é mais a mesma. Eu queria contar o que Deus falou comigo. Não é assim? E eles querem contar as bagunças, né? As pegações. Eu não estava preparado para ouvir aquilo. E quando o meu pastor disse para mim assim, se afasta um pouco, eu tive dificuldade, porque eu sempre fui dependente de amigos. Eu consigo entender literalmente o que muitos passam. Na hora que eu fico olhando alguns queridão que vêm para a igreja, às vezes é a namorada que é a estátua de sal na vida dele. Às vezes a esposa que é o maridão, é uma estátua de sal na vida dele. Muitas vezes é a esposa que quer a onça do marido, é uma estátua de sal na vida dele. Mas compensa obedecer a palavra de Deus. Aquela mulher estava a 50 ou talvez 60 metros para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Pessoas estão morrendo, querido, porque não conseguem descobrir que Deus tem algo melhor para a sua vida. Não vale a pena você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vale a pena obedecer. Amém? Vale a pena obedecer a palavra de Deus. Ei, meu irmão, essa mulher, se ela tivesse noção das palavras de Paulo, Paulo disse: eu esqueço das coisas que para trás ficam. Olhe bem, Paulo estava dizendo: eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu não quero mais nem saber das coisas que eu praticava no passado. Quero mais saber disso. Ele disse: eu não trago comigo essas coisas. Eu avanço para que estão diante de mim. Eu avanço. Então tem coisas, queridos, que tem que ficar para trás. E tem coisas que nós precisamos avançar. Paulo, querido, ele olha para trás, mas ele consegue ver que aquela caminhada dele lá atrás não era o suficiente para produzir o que o seu coração almejava. Então ele chega ao ponto de dizer: eu prossigo para o alvo, para o prêmio que está reservado para aqueles que olham para frente, da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Ei, meu irmão, Deus tem algo melhor para você. Não fique olhando para trás. Ah, pastor, como na época que eu não era cristão, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Mas você não tinha salvação em Cristo, meu irmão. Você não tinha paz de espírito, meu irmão. Você colocava a cabeça no travesseiro e não conseguia dormir, meu irmão. Você não tem paz se você não estiver caminhando ao lado de Cristo, se você não obedecer a palavra de Deus na sua vida. Sabe por que nós devemos lembrar da mulher de Ló? Porque a mulher de Ló é como um monumento da incredulidade. Essa mulher não acreditou nos anjos, nos 2 anjos que estavam na casa dela. Lembra-se dela, querido, como alguém que cuidou só dos seus interesses pessoais, sabe? Cuidou muito bem das redes sociais dela, do Instagram, do Face. Cuidou muito bem do seu visual, mas esqueceu de cuidar da alma. Cuida muito bem de si próprio, sem contar aquelas que cuidam ainda da vida alheia. Meu irmão, essa mulher, ela veio a se tornar uma estátua de sal, porque ela não acreditou na palavra que os anjos disseram para ela. Eu imagino naquela montanha, aquela estátua, as pessoas passando, né? Talvez um dizer embaixo:
Aqui está a estátua de uma pessoa incrédula. Você acredita nas promessas de Deus na sua vida? Amém, queridos? Deveria ter uma plaquinha assim, ó, estátua da incredulidade. Ela se tornou uma estátua de sal, porque ela não acreditou no que o anjo de Deus falou ao seu coração. Para que todos possam lembrar de que é necessário exercitar a fé no Deus que fala. E Deus ainda fala, viu? Deus ainda fala. Você crê que Deus fala? Amém? Aleluia. Deus ainda fala. E é princípio nosso ouvir a Deus e obedecer a Deus. Tem muita estátua de sal andando por aí, viu? Que não obedeceu a Deus, levando o filho para a escola, cuidando da vida alheia, perturbando a vida de marido, perturbando a vida de esposa. Tem muitos filhos que são estátua de sal, que não obedecem a palavra de Deus, monumentos de incredulidade. E quando você fala, ainda olha para você e fala: Deus falou com você, Deus vai falar comigo. Meu querido, se você não ler a palavra de Deus, Deus não vai falar com você nunca. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Prefere viver pelo passado, olhando para trás, gastando a sua vida, suspirando por aquilo que deveria ser abandonado por você. Tem muita gente aí, querido, virando estátua de sal por causa de cigarro, por causa de bebida. Ah, eu bebo socialmente. Bebida, meu irmão, não convém para os santos. Ah, mas pare de falar mal da vida dos outros. Pare de fofocar, pare de mentir. Pague as suas contas em dia. Seja uma pessoa honesta. Pare de enganar o seu marido. Pare de enrolar os seus filhos. Pare de enrolar os seus pais. Seja um cristão autêntico em toda a sua maneira de viver. Honre o nome do Senhor. Honre o nome do Senhor. Não fique olhando para trás. Quando você não era cristão, você fazia isso naturalmente. Mas agora não. A Bíblia diz que ninguém que tenha posto a mão no arado, que olhe para trás, é apto para o reino de Deus. Você que está caminhando com o Espírito Santo, você não pode ficar tendo dois pensamentos, caminhando com Deus, mas com o coração no mundo. Tem muitos cristãos assim, ó, ora com Deus, ora com o diabo. Anda um pouquinho com Deus, anda um pouquinho com o diabo. Isso não é procedimento que Deus estabeleceu para a sua vida. Jesus morreu para te salvar por completo. Por completo. Ande na presença de Deus. Seja uma pessoa perfeita. Deus está falando. Olhe para frente. Suba o monte. Eu vou abrir os teus olhos. Eu vou mostrar o que eu tenho para a sua vida pelo poder do meu nome. Eu vou mostrar para você o que eu posso fazer através de você, se você se santificar. Meu amado irmão, eu digo a você encarecidamente, você sabe por que que a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal? Porque ela não acreditou na palavra do anjo. A mulher de Ló quase obedeceu a palavra de Deus. O quase não é obediência. Ela quase obedeceu. Os anjos disseram que iria destruir a cidade, que eles deveriam sair da cidade sem olhar para trás. Eles saíram, obedeceram parte do princípio da palavra de Deus, mas ela quase obedeceu, mas não obedeceu. Esse negócio, eu sou quase crente, isso não existe. A mulher de Ló, ela quase olhou para frente, mas ela preferiu olhar para trás. Entendeu porque que Jesus disse agora? Lembra da mulher de Ló? Lembra da mulher de Ló?
Porque ela quase chegou lá, mas não chegou. Ela quase obedeceu, mas não obedeceu. Ela quase foi uma mulher de fé, mas não foi. Vamos lembrar dessa mulher, meu irmão. Vamos lembrar dessa mulher para que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando sobre as nossas vidas. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Vamos lembrar da mulher de Ló.